Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos a mais um vídeo sobre a história de José no Egito. E sabemos no último vídeo que, portanto, havia fome na terra. José era o governador do Egito e os irmãos de José vão até o Egito porque o pai soube que só na terra do Egito havia fartura, havia cereal, havia comida. E então falou aos seus filhos para descerem ao Egito e para, portanto, ver se conseguiam comprar cereal a José. Ele não sabia quem era José, como é óbvio. Jacó não sabia, pensava que o seu filho tinha morrido, morto por uma fera que o tinha devorado, porque os irmãos o venderam como escravo para o Egito, a uns ismaelitas que passavam. E lá ficou José durante tantos anos e até que interpretou os sonhos de Faraó, e Faraó levantou-o como governador do Egito. Então vamos ler Gênesis 42, que diz o seguinte: Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E disse ainda: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-vos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia para consigo, para que não lhe suceda caso algum desastre. Entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e prostraram-se rosto em terra perante ele. Não sei se vocês se recordam que há uns vídeos atrás eu falei de quando José era jovem e andava no campo com os seus irmãos a apanharem o trigo. Ele, portanto, teve um sonho nessa noite e o sonho dele era que o seu molho ficava de pé e os molhos dos seus irmãos o rodeavam e se prostravam diante do molho dele. E aqui vai acontecer exatamente isso. Os irmãos vão até José, mas não reconhecem José, porque ele estava, pronto, já com 17 anos a mais, se não estou em erro, naquela altura, pronto, ele foi para lá com 17, 18 anos, até aos 30, portanto, 12, 13 anos para aí, de diferença. E então eles não o reconheceram, porque com as vestes que ele usava egípcias, etc., não o reconheceram. Mas José reconheceu os irmãos, porque eles se prostraram todos diante dele e vinham para comprar o cereal. E José, naquele momento, ele ficou atônito, não sabia o que fazer e virou-se para eles quando eles disseram que eram filhos do mesmo pai e que um dos irmãos tinha morrido, portanto, morto por uma fera. E José ficou olhando para eles. Havia um intérprete ali também, porque ele falava egípcio, não é? E havia um intérprete que interpretava aquilo que os hebreus falavam para ele, mas ele percebia tudo, como é óbvio, não é? E ele ficou naquela situação de ver o que é que os irmãos iam dizer. E ficou chocado com aquilo. E resolveu dizer que eles não eram, que eles eram espias. Vocês são espias. Vocês vieram ver a terra, vieram espiar a terra, vieram ver a nudez da terra. E eles, não, somos filhos do mesmo pai. Temos um irmão mais novo que ficou com o nosso pai. E nós viemos só comprar cereal para matar a fome das nossas famílias. Mas José continua a dizer que eles eram espias.
E, entretanto, ele diz-lhes que se eles não trouxessem o irmão mais novo para ele ver se eles estavam a falar verdade, que nunca mais eles veriam a cara de José. Ou seja, não valia a pena eles irem mais ao Egito, porque ele não lhes vendia nem mais comida, nem sequer veriam o rosto dele. E, entretanto, eles põe-os na prisão. Põe-os na prisão durante 3 dias. Ao fim de 3 dias, ele, portanto, vai com os seus servos, não é? E diz aos seus servos para lhes encher os sacos até à boca de cereal, tudo quanto eles pudessem levar, mas que um deles ficaria preso. E disse-lhes também a eles que enquanto eles não trouxessem o irmão mais novo para saber se eles estavam a falar a verdade, que ele um deles tinha que ficar como preso ali na masmorra, onde ele tinha estado preso também. Ninguém disse que sim, então ele escolheu Simeão. Porquê Simeão? Porque foi Simeão que era a seguir, portanto, a Ruben, que era o mais velho, o primogênito, que quis matá-lo e que o colocou na cisterna, sem água, lá naquele poço, onde ele ficou algum tempo até ser vendido para os ismaelitas. E ele pegou em Simeão e deixou-o na prisão durante muito tempo. Eles voltaram para a casa dos seus pais e no meio do caminho, ao abrirem os sacos, eles veem que o dinheiro que tinham levado para pagar o cereal estava na boca do saco e eles ficaram muito apavorados. O que é isto que nos estão a fazer? Puseram-nos aqui o dinheiro, hão de pensar que somos ladrões. Já nos chamaram de espias, agora são capazes de pensar que nós somos ladrões. Mas voltaram para a casa do pai e contaram tudo isto ao pai. O Simeão por lá ficou, e quando eles chegam e dizem que o faraó, que só voltariam lá se levassem Benjamim, Jacó nem pensar no assunto. Jacó não queria de forma nenhuma, porque Benjamim era irmão direito de José, era irmão mesmo de pai e mãe, e aquele era o único filho que lhes restava na velhice, o mais moço, e irmão de José, claro. E então ele nem pensar, ele não queria deixar ir Benjamim. Só que o tempo foi-se passando, o cereal acabou, e entretanto ele teve mesmo que deixar ir o irmão mais novo com eles. Eles voltaram e chegaram e levaram tudo o que era bom que eles tinham em Canaã, tudo o que era bom eles levaram como presentes para José. E eles chegaram lá e José os recebeu e perguntou: este é que é o vosso irmão mais novo? E eles responderam que sim, que era o irmão mais novo. Entretanto, ele diz aos servos para prepararem um almoço na casa dele e liberta Simeão e vão todos almoçar com José. O que é que José queria com isto? Tudo aquilo que ele fez depois aos irmãos foi para testar o coração deles, porque queria saber como é que eles tratavam o seu irmão de sangue, Benjamim, se eles o tratavam no mal como o tinham tratado a ele, ou se eles agora tinham mudado, se tinham arrependido daquele ato que tinham cometido. E então deixou que eles fossem lá almoçar a casa para conhecer melhor Benjamim. Mas ficou por ali. Entretanto, disse a um dos seus servos para colocar outra vez, novamente. Eles vieram e disseram: olha, nós vimos que o dinheiro que nós tínhamos para pagar o cereal foi connosco nos nossos sacos e nós queremos devolver esse dinheiro. E o servo de José disse: não, o vosso Deus vos abençoou. E a coisa ficou assim. Entretanto, eles almoçam, eles vão novamente de viagem com os sacos cheios e muitos mantimentos para levarem para o pai. Mas o que é que José faz? Diz ao servo para colocar o seu copo de prata, onde ele bebia o seu vinho às refeições, dentro do copo do seu irmão Benjamim, do mais novo.
E disse ao servo para os deixar ir, e quando eles já fossem assim um bocadinho distantes, que ele fosse atrás deles e dissesse: o que é que vocês fizeram ao meu senhor? Vocês roubaram o meu copo, o copo dele, o copo onde ele bebe o seu vinho. E vocês pensavam que o meu senhor, que sendo ele o governador do Egito, que ele não ia saber, que ele não ia fazer as suas adivinhações através daquele copo? Adivinhações. Deus é contra as adivinhações. Mas pronto, o servo era egípcio e falou assim. E realmente o copo foi encontrado, depois de todos revistados, o copo foi encontrado no saco do mais novo, de Benjamim. E claro, tiveram que voltar todos novamente para a zona onde José estava e foram novamente à casa de José, para se justificarem, para dizerem que eles não tinham roubado, que não sabem como é que aquilo aconteceu. E entretanto, Judá, que tinha prometido ao pai para ele os deixar ir ao Egito, porque ele traria o irmão em segurança, e que se ele não trouxesse o irmão, que ele o culpasse da morte, de tudo o que acontecesse, que ele culpasse-o a ele, porque ele não deixaria por nada que acontecesse nada a Benjamim. Então Judá, ele fala com José e diz: não, meu senhor, por favor, porque José disse: este vai ficar como meu servo aqui no Egito e vocês podem partir. Não, meu senhor, não, por favor, não faça isso, porque o meu pai vai morrer de desgosto, este é o filho amado dele. E então José, ele vê que eles estavam realmente transformados, o coração deles estava transformado, que já não eram os mesmos que lhe tinham feito tanto mal. E ele viu que eles estavam a defender o irmão, que não queriam de maneira nenhuma que o irmão ficasse ali. Judá disse: não, eu fico como escravo do meu senhor, mas o meu irmão não, deixai-o ir, porque senão o meu pai morre. E entretanto José, muito, muito contristado, se afasta e chora, e ao mesmo tempo, na frente deles, ele chora muito, manda sair todos os egípcios e fica só com eles, tira a vestimenta de Faraó, o turbante que eles usavam na cabeça, e diz para os irmãos: sou eu José! Sou eu, José, o vosso irmão, aquele que vocês venderam para os ismaelitas, aquele que vocês quiseram matar e mandaram para o Egito. Sou eu. E eles ficaram atónitos e se ajoelharam novamente perante José. Como o Senhor Jesus, como o nosso Deus é maravilhoso. Os sonhos de José se cumpriram mais uma vez se cumpriram. Eles se prostraram diante do irmão e reconheceram que realmente tinham feito mal, pediram perdão, se abraçaram, se beijaram e se perdoaram. E José diz: não tinhais remorsos de me terem feito, não tinhais culpa de me terem vendido, porque não foram vocês que o fizeram, mas sim Deus, que permitiu para que a fome na terra não prevalecesse e para que eu possa trazer-vos a vocês e às vossas famílias para junto de mim, para preservar a nossa geração, as nossas gerações futuras, as nossas famílias, porque ainda vamos ter mais 5 anos de fome. E vão para o nosso pai, levem tudo, digam-lhe que o seu filho José está vivo, que é o Senhor e governador do Egito, e venham todos com vossas famílias, com vossos filhos, com o vosso gado, para virem para perto de mim, viverem para perto de mim. E assim foi. Eles foram-se embora e foram buscar o pai. E entretanto vêm e o pai abraça o filho com um amor, com uma saudade, fica felicíssimo. José até mandou carros do Egito para os trazer e para os levar para virem mais rápido. E assim eles foram viver para a terra de Gósen.
para onde, inclusive, Faraó recebeu Jacó, o pai, e lhe disse que ele tinha um filho muito abençoado e que se não fosse José, que a terra do Egito tinha perecido de fome. E deu-lhe os parabéns. E Jacó orou por Faraó, e mais uma vez o nome do nosso Deus foi exaltado, porque o Senhor é assim. Diz a sua palavra em Salmos 113, 5 a 8. O Senhor diz que levanta do pó e do monturo o pequeno, ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor é maravilhoso. O que é que significa este monturo? O monturo é o lugar onde se deita todo o lixo. É o lugar onde há todas as nossas imoralidades, todas as nossas iniquidades, as coisas que são asquerosas e repulsivas aos olhos de Deus. E é assim que acontece conosco, os filhos de Deus, acontece isso com os filhos de Deus. O Senhor nos levanta muitas vezes do lixo onde andamos, de todas as imoralidades que nós cometemos, de todos os pecados que nós fizemos no passado, e quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele faz com que nós sejamos exaltados e sejamos postos em lugares de príncipes, assim como fez com José. José foi vendido pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi para o Egito, foi comprado como escravo para a casa de um homem que esteve lá. A mulher tentou abusar dele, difamou, ele foi preso sem ter feito mal algum. Mas o Senhor esteve sempre com José. E assim como esteve com José, Ele também está connosco. Quando nós entregamos o nosso coração para Ele e todas as coisas que nós queremos fazer, pedimos ao Senhor para nos dar discernimento e sabedoria, e o Senhor faz a sua vontade, a sua boa, perfeita e agradável vontade através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, e mais uma mensagem, e até à próxima mensagem. Que Deus vos abençoe tremendamente. Em nome de Jesus. Amém. Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda.